está conosco aqui. Eu sei que Ele, quando a gente vê, Ele já estava conosco, mas nós vamos pedir para Ele agir neste momento aqui. Pai, eu te convido, Espírito Santo, você que é o professor por excelência, nós te clamamos nesta noite e venha fluir neste lugar, Pai. Pai, nós temos crescido em graça e em conhecimento, e eu creio, Pai, que a unção de Deus já está disponível neste lugar. Halamandore kandará sorogro brandore kenderiaço. Hilamandaraga sorogro brandore kenderiaço. Pai, unção atraindo vidas para este lugar. Pessoas vão transbordar na tua unção neste lugar. Milagres extraordinários, Pai, vão começar a acontecer, porque Deus é bom. Deus é bom. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amandaragaçou, amandorecandarasi. O entendimento, Pai, sendo aberto. Tudo que impede, Pai, o teu povo de absorver, Pai, o que está sendo ensinado, está caindo por terra. E a unção de Deus, Pai, quebrando julgos neste lugar. Milagres extraordinários. Onde tiver uma pessoa ouvindo a minha voz, que milagres aconteçam na vida delas. Se for necessário, portas de emprego, abre estas portas, Pai. Onde tiver um espírito de enfermidade, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Pai, faça milagres diversos, Pai, porque Tu és poderoso para agir, Pai, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós convidamos o nosso professor por excelência, então ele está aqui, amém? Aleluia. Irmão, Ele nunca vai te deixar só, amém? Aleluia. Deus é bom. Irmãos, nós estamos falando sobre as categorias dos dons. Então, o último dom que eu falei foi o dom de cura. Irmãos, você pode orar, interceder com uma pessoa que estiver enferma, porque esse poder já está dentro de você, amém? Quem decide se a cura vai se manifestar não somos nós. Quem decide isso é Deus. Você tem que ir, amém? Você ora e deixa que Deus faz o resto, amém? O que a gente não pode fazer, irmãos, é que, só relembrando só esse pedacinho de dom de curas, você não pode ver um enfermo e se calar com medo. Será que ele vai ser curado? Se eu impor, será que o milagre vai acontecer? Não, não é para você estar nessa posição, amém? Deus nos deu o espírito de ousadia. Então, nós impomos as mãos e quem faz o resto é o Senhor, amém? Porque lembra de Atos 10, 38? Assim como Jesus, como Jesus foi ungido, assim como Jesus de Nazaré foi ungido, e ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele, é assim conosco também. Nós já somos ungidos, amém? Então nada pode impedir o agir de Deus, só basta você crer. Amém? Ah, mas aquela pessoa se consagrou. Glória a Deus que ela se consagrou. Mas se ela tiver também sem jejuar 7 dias, sem subir o monte, se ela impor as mãos, um milagre pode acontecer também. Amém? A palavra de Deus fala: quem crê é que vê a glória de Deus. Os sinais vão acompanhar os que creem, irmão. Não é os que for com medo, será? Será que é da vontade de Deus curar? Não, irmão, isso não é com você, amém? Glória a Deus. Você já pode tirar isso da sua cabeça, porque tudo que o diabo quer, irmão, é que as pessoas tenham em mente que Deus não continua o mesmo. Ele é o
Ele só quer uma pessoa para atuar aqui em nome dele. Amém? E você vai ser esse instrumento de Deus. Então vamos falar sobre os dons vocais. Aleluias. Amém? Profecia, línguas e interpretação. Vamos começar com profecias, que é para a gente entender aqui algumas coisas. Amém? Dons vocais. Isso. O que significa isso? É dizer algo. Algo de quem? Meu? Não, da parte de Deus. Irmãos, eu sei que a respeito dos dons, muitas pessoas ficam com o pé atrás porque já se falaram em nome de Deus e não era Deus. Amém? Não faça isso, irmão. Se não for Deus, não faça não, não brinca não. Isso é sério. Os dons estão aí para você fluir, mas você tem que entender que esses dons é para abençoar as pessoas e este dom vai manifestar à medida que o Espírito Santo vai concedendo a você o que ele quer falar para aquela pessoa, amém? Eu particularmente, quando eu falo em profecia, normalmente eu não falo, mas se falar, irmão, você pode escrever, que vai acontecer. Porque, irmão, eu não brinco com essas coisas. As coisas de Deus é sério. Entendeu? Às vezes, eu tô lá em casa, fazendo alguma coisa, eu penso em determinadas coisas e o Espírito Santo fala para essa pessoa. Se ela não quiser escutar, não tem problema. Mas você tem que fazer. Esses dons vocais, eles vão sempre falar. A profecia vai vir de quem? Da parte de Deus. Mas, irmãos, é isso que a gente tem que tomar cuidado, que o espírito humano também, às vezes, quer, entendeu? Impedir o agir do Espírito Santo. Então, se é isso, você tem que tomar cuidado, porque o mundo espiritual é amplo. Se pessoas aqui se visão ficar abertas aqui, vocês tiver a oportunidade de ver o mundo espiritual, é assustador. Então, eu já vi, mas não vi assim acordada. Eu vi em sonho e eu fiquei um pouco assustada com isso. E, sinceramente, eu sei que a visão celestial é bonita, mas a visão também da parte do mundo espiritual das trevas é forte, entendeu? E todas as vezes que eu vi, sempre eles queriam acabar comigo, mas sempre os anjos chegavam e me socorriam. Amém? Sempre assim, irmão. Sempre quando o diabo quer armar alguma coisa para você, Deus vai enviar pessoas para te falar da parte dele, ou então ele vai falar pela palavra, ou então ele vai mesmo te mostrar para você ver. Amém? Por isso que nós temos que sempre estar ligado ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, lembra desde o começo que eu falei? Se o Espírito Santo morar dentro de você e você ignorar ele completamente, ele não vai fazer nada. Então, se você considerá-lo, ele vai te revelar muitas coisas, amém? E ele vai abrir as portas para você. Você vai ver coisas extraordinárias acontecer. Amém? Então, os dons vocais, ele opera na dimensão da comunicação, como eu já falei, entre Deus e os homens, pelo Espírito. Tanto numa linguagem desconhecida, como em linguagem, em idioma conhecido também. Amém? Então, quando o apóstolo fala que ele não quer que nós sejamos ignorantes a respeito dos dons, é justamente para a igreja não sofrer. Por quê? Vocês viram, irmãos, que quando a gente começou
a dar os estudos sobre busca do Espírito Santo, sobre falar em línguas, como que a igreja ficou? E depois, olha só como as resistências estão caindo. Por quê? Porque tudo que o inimigo quer é que sejamos ignorantes a respeito dos dons. Por quê, irmã Eliane? Porque se você for ignorante a respeito dos dons, muitas pessoas vão te passar para trás, vai falar em nome de Deus, vai dizer que é o Espírito Santo e não é, ou então vai falar coisas que vai... você vai tomar algumas decisões que você precisa do auxílio do Espírito Santo, mas você não vai ter porque você não escuta ele. Aí o que vai acontecer? Muitos crentes, irmãos, isso é verdade. Pode perguntar para o pastor e é verdade. Muitos crentes têm quebrado a cara em tomadas de atitude, decisão, porque não acionou o melhor amigo dele. Quem é o nosso melhor amigo, irmãos? O Espírito Santo. A Bíblia fala que ele é o nosso ajudador, pastor. Ele é o nosso ajudador. E sabe que ele não quer te colocar numa fria? Jamais, irmão. E olha, a pessoa que se liga com o Espírito Santo vai atrair pessoas boas para si. As que forem ruins vai sair, irmão. Você pode até ficar triste no início, mas depois você vai agradecer. Você vai ver o grande livramento que Deus te deu, amém? Irmãos, ore assim, fale com o Espírito Santo, não ignore ele não. Ele está aí para te ajudar. Mesmo nas minhas fraquezas, mesmo nas suas fraquezas. Você tem que falar, você tem que ser sincero nas suas orações, você tem que dizer as coisas de verdade para o Espírito Santo. Mas às vezes eu vejo que as pessoas têm coragem de dizer para uma vizinha ali da esquina, mas não tem coragem de dizer para o Espírito Santo. Mas ele sabe de todas as coisas. Mas se você não falar para ele e não convidá-lo para ajudar, ele não vai agir. Porque ele é um Lorde. Você sabe que o Espírito Santo não é invasor. Ele não vai chegar lá te impedir de fazer determinadas coisas. Ele pode até te resistir por um tempo. Mas depois, se você não escutar, ele vai deixar você fazer o que você quer. Aí, até a Amanda sabe disso, amém? Eita glória! Profecia, está lá em 1 Coríntios 12, 10. O que é? É falar sobrenatural, numa linguagem conhecida e falar sobre inspiração do Espírito Santo, transmitir a ideia de sair fluindo, borbulhando, que quer dizer aqui no hebraico, que quer dizer jarra. Então, por exemplo, é como se nós, irmão, fôssemos um depósito. Porque a Bíblia fala assim, ó, se você crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então é como se nós tivéssemos um depósito aqui dentro. Se você acionar esse depósito destas águas vivas, o que vai acontecer? Vai jorrar e vai transbordar, amém? Então, e no grego é falar em prol de alguém, a profecia, né? Então, como que você sabe discernir se a profecia vem da parte de Deus ou não? Primeiro, pode ser até exortação. Em princípio, você pode até não gostar, mas você vai saber que é o Espírito Santo que está falando com você. Você vai ficar assim, puxa, mas não era isso que eu queria ouvir, né? Mas você sabe que é o Espírito Santo. E ele vai, irmão, como um amigo, ele vai insistir. Eu digo e já ouvi muitos professores dizendo
que a profecia é o último recurso que o Senhor vai usar para falar com as pessoas. Porque se ele já tentou falar com você na palavra, através de um irmão, sem ser com palavras de sabedoria, ou às vezes com você mesmo, você não deu ouvido, o que ele vai fazer? Ele vai trazer uma pessoa com o espírito da profecia para falar com você. E quando acontece isso, irmã, essa é uma das advertências mais fortes que pode acontecer. Ele fala e você sabe que foi ele que falou. A gente tem certeza, irmão. A gente pode até falar assim, né? Esse irmão falando isso, não é de Deus não. Mas você sabe que é. Lá no fundo, você sabe. Irmãos, a melhor coisa, quando você ouvir uma profecia, não julgue o profeta. Julgue a profecia, amém? E a profecia, nada mais, nada menos, vai falar o que já está dentro de você e você não quis ouvir. Aí ele vai te advertir, amém? Na maioria das vezes vem como exortação a profecia, mas às vezes vem como uma bênção, um aviso de um acidente, de uma coisa que ia acontecer e Deus quer te livrar, quer dar livramento, e às vezes a pessoa fala e você depois vai saber que é verdade. No fundo, ele sempre vai querer o seu bem, em nome do Senhor Jesus, amém? Pode, pastora, ler aí, é 12:10. 1 Coríntios 12:10. A operação de milagre, de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedades de línguas, e a outros a interpretação das línguas. Amém. No Velho Testamento, era só os profetas que operavam nesse dom de profecia. Mas no Novo Testamento, todos são estimulados a profetizar. Ai, falou. Ai, que todos os profetas aqui. Ai, se todos os profetas. Por quê? Porque um profeta, irmão, quando fala uma coisa, é lei. Irmão, aquilo vira uma lei. Eu não sei se vocês já ouviram isso. O Espírito Santo já falou para mim. Cuidado com o que você fala. Você não pode falar qualquer coisa. E irmãos, quanto mais... Eu vou falar velha não, pastor. Experiente, eu vou ficando, mas eu estou ficando mais vigilante com o que eu falo. Porque, irmãos, a gente pode, em vez de abençoar, a gente vai amaldiçoar as pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado, amém? Porque essa profecia aí, que fala que estimular, é porque o Espírito de Deus está dentro de nós. E se o Espírito de Deus está dentro de nós, qualquer um pode levantar e profetizar, amém? Ah, mas é da parte de Deus ou não é? Se você tiver o Espírito Santo dentro de você, pode ser da parte de Deus e você tem que tomar cuidado com o que está falando. Mesmo que, às vezes, o espírito humano está pensando uma coisa, mas o Espírito Santo está pensando em outra. Mas o espírito de profecia tem que tomar cuidado com o que falamos. Guarde esse versículo. A morte e a vida está no poder da nossa língua. Quem a bem utiliza, dos seus frutos comerá. Então não saia falando coisas que não deve, amém? Então por quê? Por quê, menina? Por conta disso. O Espírito de Deus está com você e muitas vezes, irmão, eu já vi pessoas de Deus amaldiçoando e não abençoando. Misericórdia. O povo de Deus fazendo isso. Não pode, irmão. Porque a palavra de Deus fala, nunca amaldiçoeis, sempre abençoeis. Amém? Irmãos, se você, em qualquer momento,
houve alguma coisa com o irmão, com o pastor, seja lá com o que for, irmãos, pelo amor de Deus, faça isso para você e para aquela pessoa. Libera essa pessoa no mundo espiritual, deixa ela ir e abençoa ela, amém? Não fique trazendo à sua memória esta pessoa, porque ela te feriu, porque ela te machucou, porque ela falou coisas para você, e isso vai impedir na sua caminhada, porque você vai prender essa pessoa no mundo espiritual e você também vai ficar preso lá por falta de perdão, amém? Cuidado. Deus é bom. O dom de profecia não deve ser confundido com o cargo com cargo profético, de revelação. Porque lembra que eu falei sobre revelações e o dom de profecia aqui? Isso é um dom, não é um cargo de profeta. Isso qualquer pessoa pode se manifestar com profecias, pastor, porque o Espírito Santo está dentro, como eu acabei de falar, amém? Então, lá em 1 Coríntios 14, versículo 1, e versículo 3 também, nós vamos ler lá. 1 Coríntios 14, 1 ao 3. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, Amém. mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E o Espírito fala em mistério. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Eita glória, amém? Fala para exortação, consolação e edificação. O apóstolo Paulo diz que o simples dom de profecia é para isso, para consolar, exortar e edificar. Amém? Você pode ler lá no Velho Testamento também, quando o Senhor chamou Jeremias, ele falou: você tem poder de erguer, levantar e derrubar qualquer pessoa, irmão. Isso é sério. Está escrito aqui, ó, edificar, consolar e exortar. A exortação tem que ser feita com zelo e com cuidado, amém? Porque naquela época eles não tinham o Espírito Santo. E eles, irmão, quando um profeta falava, se você vê algumas passagens que o profeta falou, né, e aconteceu lá daquele, só porque o profeta era careca, o menino sorriu lá e o coitado dos meninos lá, viu? Porque o profeta falou. Então tem que tomar cuidado, irmão, cuidado, principalmente se você estiver usando este dom para edificar a igreja. Porque fala que é bom você usar estes dons, mas com zelo, não é de qualquer jeito, amém? Aleluia. No Velho Testamento, a profecia tinha o caráter de predicativo, com revelação do futuro. A palavra de sabedoria, com palavras de sabedoria, mas no Novo Testamento há uma mudança forte para a proclamação. Por quê? Porque esses dons, irmãos, vão o quê? Exortar, edificar e consolar a igreja, amém? Então, a igreja é importante que este dom se manifeste. Amém? É muito importante. Busque com zelo os melhores dons. Amém? Exemplos no Antigo Testamento. Por exemplo, lá em 2 Samuel 2:23, fala que Davi falou pelo Espírito de Deus. Em Salmos 32, vamos ler? Abre o 32, pastor, que eu vou em Samuel. Segundo Samuel.
23. 23, 2. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha boca. Quem estava falando? Davi, pelo Espírito. Nós estamos dando exemplos de pessoas sendo usadas pelo Espírito Santo. E aqui Davi, ele nem tinha Espírito dentro, e ele estava lá sendo usado pelo Espírito de Deus, amém? Lá também em Salmos 32, Davi também profetiza. 32 com quanto? Salmos, amém? 32, 7 e 9. A 9. Salmo. Tu és o lugar em que me escondo. Olha, Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegria, cantos de livramentos. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, nem tenha entendimento, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabestro e freio, meu Deus. para que se não atirem a ti. Tá vendo? Ele falando em profecia, só que ele começa, né? Esse é meu esconderijo, meu não sei o que, mas aí depois ele já começa a falar: ei, não seja como uma mula, não seja como um cavalo, que não escuta ninguém. Então, o que ele que precisa de ser De colocado cabresto, né? um cabeço para ficar sendo freado. Amém? Ele estava falando em profecia. Amém? E exemplos no Novo Testamento. Está lá em Atos 19. Os exemplos é forte, né, irmão? Jesus. É a glória de Deus, pastor. Aleluia. Deus está nos ensinando, amém, irmãos? Esta igreja vai crescer em graça e em conhecimento, porque Deus é bom. Atos Amém? 19. 19, 6. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizavam. Isso. E o 21, Atos 21, 8 a 9, eu vou ler aqui que eu já abri, fala assim: partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali estávamos e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Olha só, eu nunca tinha lido esse versículo na minha vida. Mas Felipe tinha umas filhas que profetizavam. Eita Deus. Que eram profetas, amém? Irmãos, é isso que a gente tem que inculcar na cabeça dos nossos filhos, amém? Você é um profeta de Deus, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ainda que esse filho, irmão, não seja. Ainda que as pessoas olhem para o seu filho e falem: esse aí é um drogado, esse aí, ó, não vai dar para nada, esse aí. Mas você, como pai, você vai determinando, falando, profetizando, amém? E falando: meu filho é um profeta. Esse profeta vai se levar. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Até a pessoa lá, que ela recebeu, assim, a palavra, irmãos, com certeza ela não vai voltar vazia, porque a Bíblia diz. Então, aonde ele estiver, ele pode, irmão, lá naquele lugar, o Espírito Santo falar com ele e ele mesmo vê. Aqui não é o meu lugar. Aqui não é o meu lugar. Amém?
O meu filho fala isso direto para mim. Eu não vou ficar com o anticristo aqui. Eu falei, glória a Deus! Irmãos, ele cismou com isso. Olha, gente, vocês têm que entender que Jesus está voltando. E eu não vou ficar com o anticristo aqui. Eu não vou ficar. Ele fala muito sobre isso. Porque ele tem consciência. O Espírito, uma vez, ele ouviu pregar e ficou encucado na cabeça dele. Não pense, mas eu preguei tanto, meu filho. E olha aí o que virou. Ó. Virou nada não, irmão. Isso aí é uma resistência de Satanás que vai cair a qualquer momento. Amém? Isso é uma profecia que vai acontecer. Amém? É isso que nós temos que falar. Amém? Pelo Espírito. Então, o que aconteceu? Aquelas filhas de Filipe profetizavam. Amém? Amém? Faça isso também, irmão. Fala que seus filhos é bênção. Fala amém. Mesmo que não seja. Fala que é. Elas são profetas. São mulheres de Deus. Cheias do Espírito Santo. Irmão, não use sua boca para amaldiçoar. Sempre abençoar. Amém? Olha só. As instruções quanto ao abuso ao dom da profecia. Então, lá em Tessalonicenses, vamos abrir lá, 1 Tessalonicenses 5:20 e 1 Coríntios, eu vou abrir aqui, 1 Coríntios 14:26. 5 Tessalonicenses 5, eu já abri no 14 aqui. Amém? Já vamos estar encerrando. 5:20. Não, eu abri em Coríntios. 14:26. Então vamos lá, 5:20. Isso. Não desprezeis as profecias. Então, o que está falando? Não desprezeis as profecias. E lá em 1 Coríntios 26, tá, 14, 1 Coríntios 14, 26, peraí, 14, 26, fala. Irmãos, que fazer, então, quando vos reunir? Cada um de vós tem um hino, tenha uma palavra de instrução, tenha uma revelação, tenha uma palavra em línguas, tenha interpretação. Tudo deve ser feito visando a edificação. Amém? Então, quando a gente se reunir, o que acontece aqui? Tenha hinos, tenha uma instrução na palavra, tenha revelações, tenha interpretação e faça isso com o quê? Com o intuito de edificar a igreja. Amém? Edificar as nossas vidas. Então, irmãos, nós estamos aqui para sermos edificados. Então, não tem outro propósito aqui. Amém? Então, vamos ficar aqui porque já é 8h35. Nós vamos nos levantar, mas amanhã estaremos aqui em oração. Eu vou vir em nome de Jesus. Nós vamos estar orando, irmãos, para que milagres extraordinários aconteçam. Amém? Amém. Irmão, a palavra de Deus diz que temos que buscar com o quê? Com zelo os dons. Então, nós vamos buscar os dons do Espírito Santo. Amém? Amém. Então, sexta que vem estamos aqui e você é o nosso melhor convidado. Amém? Amém. Aleluia.